Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando ao final desse tempo comum durante o ano, entre o Natal e a Quaresma. A palavra de Deus desse 8º domingo, tempo comum, vai recordar para nós a importância da confiança no Senhor, da confiança em Deus. E já na próxima quarta-feira, iniciaremos a Quaresma. Tempo de preparação para a Páscoa, mais tempo de conversão, de mudança de vida, para a qual nós somos chamados a estar de coração aberto para vivê-la, seja com as celebrações, das reflexões sobre o tempo da Quaresma, seja com as vias sacras, seja com tudo o que aquela Quaresma comporta enquanto sinais, em especial com uma caminhada de conversão, com uma boa confissão sendo celebrada durante o tempo da Quaresma. Durante a Quaresma no Brasil, nós temos a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade desse ano é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Lembrando os vários biomas da nossa nação, Amazônia, Pantanal, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, enfim, os vários biomas brasileiros, e com o lema, cultivar e guardar a criação. Então, biomas brasileiros de defesa da vida e cultivar e guardar a criação. Eu creio que será uma oportunidade de nós vermos que durante o tempo da Quaresma, a importância da nossa responsabilidade com relação à criação e, ao mesmo tempo, enquanto questiona não apenas os cristãos, mas toda a população brasileira dentro dessa realidade que nós vivemos. Portanto, meus irmãos e irmãs, preparemos-nos para na próxima quarta-feira, com a quarta-feira de cinzas, iniciarmos o tempo da Quaresma e também da campanha da fraternidade. Viver a conversão supõe também que isso possa ter conotações concretas no dia a dia, na questão social, na preocupação com o outro. Mas nesse 8º domingo, tempo comum, meus irmãos e irmãs, a palavra nos fala dessa confiança no Senhor. O profeta Isaías, leitura primeira, já nos coloca essa direção. Disse Sião, o Senhor abandonou-me, o Senhor se esqueceu de mim. Acho que essa frase muitas vezes nós ouvimos também de muita gente. Deus se esqueceu de mim. Diz a leitura de Isaías, acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Pode a mãe esquecer do seu filho? Diz a leitura, se ela te esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. O Senhor não esquece de nós e não nos abandona, mas está próximo de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. O salmo de resposta, essa leitura de Isaías, meus irmãos, nos coloca. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus que me vem a salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Ou seja, essa certeza de estarmos no Senhor, de caminharmos no Senhor. E essa palavra de Isaías e do Salmo também 61 ou 62, ela mesma nos prepara para viver e ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, 24 a 34, que ainda continua o Sermão da Montanha. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esse é um texto, é uma frase que se repete algumas vezes na Escritura e também Jesus no Novo Testamento. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, diante das riquezas, de buscar a riqueza como tudo na vida, como a solução para todas as coisas, esquecendo de Deus. Eu creio que, meus irmãos e irmãs, isso vai aparecer muitas vezes, em qualquer regime político. De um lado ou de outro, há um certo esquecimento de Deus, como se a solução fosse uma solução apenas humana. E a leitura desse domingo,
o Sermão da Montanha, fala dessa confiança no Senhor, que não significa irresponsabilidade, que não significa você não se responsabilizar pelo seu trabalho, pela sua vida, mas significa essa confiança no Senhor, que não nos abandona nunca, mesmo nos momentos mais difíceis, estamos confiando no Senhor, mesmo nas maiores dificuldades. Essa certeza do Senhor presente em nossa vida, também na dificuldade. A leitura do Evangelho vai lembrar: por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. E aí vêm as comparações. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Ora, vós não valeis mais do que os pássaros? Essa é a primeira questão. Ou seja, o Senhor que provê as necessidades do seu povo, e assim como provê aos pássaros, também aos seus filhos. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhar como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, que fará Ele muito mais por vós. A confiança no Senhor, que realmente veste a erva do campo e não nos deixa também sem que nós experimentemos a providência. E quem confia nessa providência verá que ela vem de diversas formas, tanto pelos sinais como por outras pessoas, pelos acontecimentos em nossas vidas, que vai acontecendo e Deus vai providenciando. Portanto, não vos preocupeis, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Por isso, meus irmãos e irmãs, essa palavra de confiança no Senhor, nós vemos que isso muitos santos experimentam. Quantos santos têm aquela disposição de doar todas as coisas do convento, a comida, aquilo que é necessário para os pobres, e depois aparentemente não tem nada para o convento comer, se alimentar, e quando vem naquele momento chega a providência. Naquele momento chega um dom que ajudará também a ter o alimento daquela noite ou daquele dia para o convento. Há muitas experiências em comunidades em que chega um momento, um dia, que faz uma experiência de tudo que tem, a despensa, tudo é dado aos pobres. E o dia de amanhã dirá viver da providência. Isso acontece ainda hoje. E quando isso acontece, experimenta que o Senhor não lhes falta. É olhar de uma maneira diferente essas experiências, meus irmãos e irmãs, e ver realmente essa confiança no Senhor, que vai realmente providenciando o que é necessário. Claro, dentro da prudência e, ao mesmo tempo, da responsabilidade de quem assim caminha. Sabendo que nós somos a trabalhar, a lutar, a providenciar o que é necessário, mas sabendo que o Senhor também não nos esquece. Mesmo que a mãe esquecesse seu filhinho, o Senhor não nos esquece. Não é tanto na questão de alimentação, na questão financeira, de vestir, mas também na questão da doença, dos problemas. Não significa que nós nunca teremos problemas ou nunca teremos doença, mas que o Senhor é a nossa vida e a nossa consolação, que está presente em nossa vida. Ou seja, essa confiança no Senhor, que se manifesta pela fé no Deus da vida que está no meio de nós. O homem novo que o Sermão da Montanha nos apresenta é justamente esse homem da confiança em Deus. O homem que justamente se coloca confiante no Senhor. Se de um lado
é alguém que se converte, alguém que busca o Senhor, que perdoa, que ama o seu inimigo, alguém que confia no Senhor. Acho que cada domingo, nós vamos ir no Sermão da Montanha, dá para traçar a figura do homem novo, do cristão. Hoje é o homem que confia no Senhor. Isso aparece na leitura primeira e aparece no Evangelho com muita clareza, crescemos irmãos e irmãs. É para nós uma oportunidade, nós pedimos ao Senhor esse dom da confiança nele, de confiar na sua presença e ao mesmo tempo na providência que ele é para cada um de nós. E, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala um pouquinho justamente da nossa vida, não é? E São Paulo falando um pouco de si mesmo, ou seja, das dificuldades que ele enfrenta e ao mesmo tempo da busca da fidelidade ao Senhor. Nós somos chamados a isso, ou seja, enquanto aqueles que confiam no Senhor, na sua providência, devemos também o Senhor que nos chama para sermos seus servidores e diante das acusações e dificuldades que podemos viver com a consciência tranquila de quem procurou servir, colocar-se a serviço dos irmãos e irmãs. Que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A esse respeito, o que se exige de administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, diz Paulo, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Quem me julga é o Senhor. Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. São Paulo, a gente vai colocar diante das questões de acusações, que diante de Deus é que ele vai ser julgado de procurar fazer aquilo que é justo e correto e vai mostrar o que está escondido, não é? E ao mesmo tempo que nós sejamos servidores fiéis do Senhor, no meio de todas as questões que são colocadas. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desde domingo, já vivemos aí preocupações e abertura para a próxima quaresma e campanha da fraternidade, né? E antes de nós concluirmos esse tempo, né, comum durante o ano, que vamos concluir na próxima terça-feira, inclusive, né, a palavra nos convida à confiança no Senhor, na providência de Deus e a sermos bons administradores do Senhor, mesmo com as pressões contrárias ou com as difamações que existem. Portanto, que nós, meus irmãos e irmãs, jamais deixemos de confiar no Senhor, de confiar mesmo com as dificuldades que existem e, ao mesmo tempo, que nós sejamos bons administradores. O Sermão da Montanha, aos poucos, vai nos colocando alguns sinais do que seja esse homem novo, do que seja o cristão. E, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, que vão sendo ligadas justamente com o texto, nos mostra essa confiança, de confiar no Senhor e, ao mesmo tempo, ser aquele que coloca a sua vida diante dele como bom administrador. Que durante esse tempo comum que nós vivemos, essa palavra que nos seguiu os últimos domingos do Sermão da Montanha, nos ajude a viver intensamente a vida cristã. Nós voltaremos com o tempo comum depois de Pentecostes. Agora, com quarta-feira que vem, nós estamos no tempo da quaresma, são 40 dias, depois do tempo da Páscoa, são 50 dias, portanto, o mês e meio, não é? Teremos 3 meses, nós teremos juntos pela frente, meus irmãos e irmãs, né, para podermos depois começar, após Pentecostes, né, vivermos intensamente aí, retomarmos o tempo comum. Mas agora, vivamos o tempo de quaresma e o tempo da campanha da fraternidade e depois a Páscoa com o coração aberto. Que o Deus que nos conduziu até aqui, continue nos conduzindo, nos ajudando a viver o homem novo, a vida nova de cristão e sermos testemunhas de Jesus Cristo. Sejamos abertos à graça de Deus, acolhemos os dons do Senhor em nossa vida, deixemos conduzir por Ele cada vez mais e testemunhemos que Jesus Cristo, o rosto humano do Senhor, o rosto visível do Deus invisível, está no meio de nós. E Ele nós anunciamos e proclamamos. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.